Concluir. Concluir. Não, só queria, já agora só se me permite, só queria dizer uma coisa, porque nós estamos em Portugal numa situação que é muito crítica, e é mais crítica e se olharmos para os números que o professor Farinha Rodrigues aqui apresentou, percebemos melhor como é que, por exemplo, a questão da pobreza infantil é hoje uma questão central na sociedade portuguesa, não é? E como é que isso só é possível de ser superado por um investimento sério na capacitação e na qualificação das famílias, por todas as vias, por todos os meios e, simultaneamente, pela capacitação das próprias organizações. Porque, repare, nós descurámos durante muito tempo este trabalho de apoio e de suporte às famílias. Hoje, felizmente, estamos a recuperá-lo nas suas várias dimensões. Mas isto não é possível se houver apoios monetários, e isso ficou aqui bem expresso, e esses apoios monetários são naturalmente da responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade que o Estado não pode nem deve fugir, porque é aí que se combate a pobreza monetária, e é depois possível ir complementando nas outras dimensões da privação, que foram aqui colocadas, esse trabalho com responsabilidades que podem caber ao Estado, seja ao Estado Central, seja ao Estado local, e com responsabilidades que também devem caber a cada um de nós, enquanto cidadão, e a cada um de nós, enquanto membro de uma qualquer organização coletiva, seja uma empresa, seja uma organização não governamental. Portanto, há aqui muito trabalho desse por fazer, eu diria, porque nós estamos ainda numa fase recuada da maturidade do nosso sistema de proteção e querer agora pôr as responsabilidades pela situação a que o país chegou, até do ponto de vista da consolidação orçamental, naquilo que é a excessiva generosidade, cria ou pode levar a um discurso que está distante da realidade. E eu só dou um exemplo e calma, que é, nós temos vindo a assistir a um discurso completamente inconsistente deste ponto de vista na sociedade portuguesa, porque de um lado defende-se que cada vez deve haver menos Estado, mas, por outro lado, defende-se que o Estado tem que avançar quando alguma coisa corre mal, quando alguma coisa não está bem. Isso é, a cada passo assistimos a este tipo de situação. E um exemplo típico disto é o que acontece com o rendimento social de inserção, à volta do qual se criaram inúmeros mitos, inúmeras ideias erradas. Uma delas é esta associação do rendimento social de inserção aos ciganos, no sentido de denegrir esta prestação, ou de ligar esta prestação ao incumprimento dos deveres básicos de cidadania. Ora, nós temos 450 mil beneficiários de rendimento social de inserção, grosso modo. Temos em Portugal 45 mil ciganos. Se todos fossem beneficiários do RSI, ainda assim eram 10% dos beneficiários. E, no entanto, a primeira coisa que nos vem à cabeça quando nós pensamos em RSI é a etnia cigana. E nós temos de ser capazes de combater isto. E combater isto não é com medo de dizer as coisas olhos nos olhos, é de exprimir as nossas diferenças e dizer que esta prestação, a exemplo de outras, são prestações absolutamente essenciais para a coesão do país. Tal como o complemento solidário. Exatamente, cujos resultados estão expressos nos próprios dados que foram apresentados. Peço desculpa de me ter outro tema de conversa, e dando a palavra ao Dr. António Tomás Correia, mas permitam-me introduzir um outro tema de conversa que é, eu pus-me a refletir sobre o que é a atitude perante o desemprego e a ajuda ou não que as pessoas recebem do Estado para poder reiniciar vida profissional, olhando para o mapa regionalizado do desemprego em Portugal. E o mapa regionalizado que um dos nossos jornais, publicou, com cores diferentes, tinha muito vermelho à volta do Grande Porto, tinha laranja e vermelho à volta da Grande Lisboa, e depois na zona centro tinha um verde claro e um verde escuro. E eu conheço bem essa realidade porque sou da zona centro. E a propósito disto, lembro-me de uma palavra de um ex-ministro do Trabalho que em 95 disse: estar desempregado é um estado de espírito. E um político, um ministro, não pode dizer isto, obviamente, porque tem muitas leituras. Mas ele, no fundo, há ali uma parte de razão. A atitude perante o emprego é muito diferente perante regiões, latitudes, níveis de formação. E, de facto, na região centro aparecia o mapa a verde, aparece a verde. E o que é que acontece naquela região? Normalmente, a primeira atitude não é ir ao centro de emprego, é procurar uma alternativa. Seja numa outra cidade, seja noutro país, seja em África, seja em Berlim, as pessoas procuram alternativas. E aqui também tem o outro lado, o outro reverso, que é se ninguém saísse do país, a taxa de desemprego dispararia. Bom, mas esta atitude diferente perante o país, acho que também deve, perante o desemprego e a situação de desemprego, que é dramática para todos, obviamente, acho que merece ser discutida, porque essa atitude também é a mesma atitude perante a pobreza. Uns têm mais iniciativa, outros têm menos. Como é que ela se potencia? Bom, vamos lá ver. A zona centro é muito ampla. Claro, eu não estou a dizer isto só por a zona centro estar a referir pela positiva uma região e outra não. Claro. De facto, há ali uma explicação sociológica diferente, digamos.
É capaz, porque quando nós, é capaz de haver alguma explicação sociológica, porque se nós olharmos para a Zona Centro no seu conjunto e se depois retirarmos ou nos focarmos mais concretamente naquela zona do Pinhal, não é? Ali o desemprego não pode existir, porque as pessoas ainda em idade normal de trabalhar saíram de lá de uma maneira geral. A imigração resolveu. Imigraram, enfim, e nós quando olhamos para... Eu costumo dizer, porque eu também sou ali da Zona Centro, que a zona, enfim, ali do Pinhal, Larganil, Góis, Lousã, Pedrógão Grande, Sertã, etc., todos aqueles concelhos por ali, constituem, do meu ponto de vista, a maior ilha do país. Não é nos Açores que está a maior ilha, ou na Madeira, é exatamente ali. A maior ilha do país está na Zona Centro. E aquilo não tem população. Nós, quando vamos lá, aquilo, de facto, é triste porque as escolas não têm alunos, as famílias jovens saíram porque tiveram que ir à procura da sua vida para outro lado. A questão da estatística do desemprego resolveu-se da pior maneira. Eu creio que se resolveu da pior maneira, através da imigração e através do fluxo para as grandes cidades. Certo. Bom, a situação no Grande Porto e na Grande Lisboa, sendo diferentes, é onde temos as maiores calamidades. Enfim, porque é talvez aí que existe a maior densidade de empresas cuja incorporação se resume à introdução de mão de obra e energia. Enfim, num quadro de competitividade alargada, num quadro de globalização, que veio alterar radicalmente a competitividade entre países, é natural que empresas que se dediquem a incorporar mão de obra e energia tenham grande dificuldade em competir com países como a China, etc. Porque, enfim, nós temos o nosso Estado Social. Eu concordo com o Nuno Martinho em muito daquilo que diz. Enfim, estamos longe de ter esgotado os esquemas de apoio àqueles que mais precisam. E não podemos, agora que existe crise, por isso simplesmente retirar esses mesmos apoios, porque isso é assumirmos o odioso de abandonarmos muita gente à sua própria sorte. Isso não pode ser. Isso é um quadro de irresponsabilidade que a mim nem me passa pela cabeça. Mas temos que ter presente que muitas destas pessoas, enfim, tinham empregos cujas empresas ou cujo processo produtivo dessas empresas compete com os chineses que trabalham 18 horas, têm 52 dias de férias por ano, que é ao domingo quando têm, e quando não estão satisfeitos há 300 milhões à espera. Portanto, há aqui um fator de desigualdade ao nível da competitividade dos países introduzidos pelo fator da globalização, que nos veio trazer muitas dificuldades. E essas dificuldades, neste contexto de crise, que é bom lembrar que começou por uma crise de mercados, não é? Mas que depois veio mostrar tudo aquilo que estava errado, ou que foi sendo feito errado ao longo dos tempos, enfim, nos cria hoje dificuldades muito significativas. Dificuldades que ainda são agravadas pelo facto de a nossa produtividade não ser uma produtividade por aí além, que aliás resulta de tudo isto, e também o nosso nível de poupança ser efetivamente muito baixo. Mas portanto, mas não creio que seja um problema de atitude. Eu não creio que seja um problema não justifica, não é essa a solução para resolver o problema e ultrapassá-lo. Tem que haver apoios, tem que haver um enquadramento diferente e o tecido empresarial tem que se recompor. Não, as pessoas procuram arranjar novos empregos. Eu ainda há dias, a propósito ouvindo um programa de rádio a propósito da procura de emprego, ouvi uma quantidade de entrevistas ou de entrevistados referirem as diligências que faziam, concretamente na Zona Norte, diariamente para encontrar emprego. Essa passividade que aparentemente possa... Eu não creio que exista essa passividade. Quer dizer, eu não comungo dessa leitura. Eu vejo, por razões que compreenderão, eu próprio sou solicitado para encontrar, para ajudar milhentas pessoas a encontrar emprego. Infelizmente, não consigo ajudar toda a gente. Bem gostaria. E, portanto, a única coisa que faço, juntamente com os meus colegas no Monte Pio, é, por isso, simplesmente manter um nível de emprego, criar emprego e garantir o emprego. Aliás, o que fizemos
no contexto até de consolidação no setor segurador o ano passado, quando ao comprarmos a Real, a Mutuamária e a Ane Seguros, nós garantimos o emprego a toda a gente. E o mais fácil para nós seria simplesmente ter dispensado. Penso que nesta altura tem que haver aqui um esforço também das empresas no sentido de manter o emprego. Porque o crescimento do desemprego não ajuda ninguém. Nomeadamente, não ajuda a retoma económica. Quer dizer, pensar que nós podemos perspectivar o nosso crescimento se não houver também capacidade ao nível do consumo. Enfim, e o consumo só é possível se as pessoas tiverem disponibilidades para consumir. E o emprego, se calhar, é o instrumento ou a via mais adequada para poderem, de facto, consumir alguma coisa. É, no fundo, estarmos aqui a adiar qualquer hipótese de crescimento razoável e sustentável para o país. Penso que as duas coisas têm que ser devidamente ponderadas e não podemos pensar, bom, por isso eu estou em desacordo com o Dr. Francisco Nunes, quando diz, bom, primeiro vamos aqui crescer e depois logo vamos distribuir. Bom, provavelmente por esta via há de haver um conjunto enorme que foi abandonado e está morto. Quer dizer, essa via não me parece, de facto, a mais adequada. Temos que ter capacidade, temos que ter coragem, se quiser, determinação, para irmos temperando estes dois aspectos. É preciso crescer, é preciso inovar, é preciso ter empreendedorismo, mas é preciso também ter a coragem de manter o rendimento das famílias, de fazer tudo para que as empresas se mantenham, para que as empresas vão introduzindo novos processos produtivos e, portanto, aumentando a nossa produtividade, e não pensar, vamos resolver o problema primeiro de um lado, porque depois logo se resolve o outro. Não, as duas coisas têm que continuar de uma forma equilibrada. É um ponto que eu gostaria de conversar com o Dr. Francisco Nunes, referindo antes o seguinte. Há cerca de 2 meses, no auge da crise de crédito e da confiança ou falta de confiança em relação à dívida portuguesa, a revista inglesa Economist escrevia um artigo com as razões pelas quais os investidores não deveriam comparar Portugal à Grécia. E ainda bem, em boa hora fez esse artigo, porque de facto aquilo serviu também para acalmar os mercados. E esse artigo explicava que Portugal nunca tinha falseado as estatísticas, a nossa dívida não era muito mais gerível e era muito mais facilmente rolável no sentido de que se poderia renovar. Bom, eles explicaram um conjunto de razões e, de facto, isso ajudou a que os investidores percebessem que não era a mesma coisa. E, portanto, o foco de atenções depois, infelizmente, acabou por cair na Espanha, mas, enfim, isso já nos levava a outra conversa. Agora, em relação a esse artigo, o artigo dizia que, de facto, Portugal até se tinha portado bem, mas depois terminava com uma frase quase no final, que é uma frase que eu acho que nos devia pôr todos a pensar. Dizia assim, bem, Portugal é de facto diferente, mas, no entanto, num país onde quase metade da população em idade escolar, na escola, no ensino secundário, acaba por abandonar os estudos, é um país que não pode criar crescimento económico duradouro. E terminava assim o artigo. E, de facto, eu acho que aquela frase nos deve fazer refletir a todos. Posso? Diga. Posso, enfim, já que fala na escola, eu peço desculpa, mas não resisto a dizer algumas coisas sobre a escola e a transmitir um pouco a visão. Sim, peço que seja breve, pois o Dr. Francisco Nunes está em déficit de participação.